queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Felizes por estarmos aqui na companhia uns dos outros para glorificar o nosso Pai maravilhoso que nos salvou e nos chamou para ser sua família. Louvado seja Deus por isso, né? Vamos orar. Pai, nós agradecemos, Senhor, a Ti pela Tua infinita bondade. Ó Deus, revelado na vida de cada um de nós, Senhor, trazendo, Senhor, até a nós, o nosso coração, a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, aquele que nos ama, aquele que morreu por nós, aquele que vive em nós na pessoa do Espírito maravilhoso. Ó Senhor, abençoa essa reunião, Senhor. Ó Deus, precisamos da Tua bênção, da Tua presença, Santo Espírito. Ó Deus, para que todo ato aqui, Senhor, redunde na glória do Teu nome. E na nossa alegria, no nosso fortalecimento espiritual. Deus, nós precisamos de Ti. Nós nos alegramos por estar aqui. Nós nos alegramos por ver os olhos de cada irmão, o seu rosto, a alegria no seu rosto. Sabemos, ó Deus, que muitas vezes, ó Deus, cada um leva um fardo de tristeza, de angústia, ou mesmo, Senhor, de luta. Mas, ó Deus, estamos aqui todos com um testemunho de que nós confiamos na Tua graça, confiamos no Teu amor, confiamos no Teu cuidado para conosco. Por isso queremos Te louvar nessa manhã, Te agradecer por tudo que Tens feito por nós. Também ouvir a Tua palavra, o Teu recado, na força do Teu Espírito Santo. Ó Deus, ajuda cada um, ajuda cada ato desse culto, inspirando poderosamente com o Teu Santo Espírito, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 25. Vamos ler. Hebreus, capítulo 10. Hebreus 10, de 19 a 25. O título que tem na minha Bíblia é O Privilégio de Acesso dos Crentes à Presença de Deus. Normalmente, esse trecho bíblico é usado como inspiração para a oração. Mas, na verdade, não é só para a oração. O privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Aqui estamos, nessa manhã, nesse sentido, né? Buscar a presença do Senhor. E esse texto, queridos, quando eu estava lendo, me veio ao coração que esse trecho traz posturas requeridas do adorador ao entrar na presença de Deus. Vamos ler o texto. Lemos o texto, depois eu vou comentar um pouco sobre ele. Diz assim, o versículo 19: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações. E tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Glória a Deus. Lendo esse texto, me vieram, como acabei de falar, posturas que nós devemos ter no coração ao chegarmos à presença de Deus, como estamos aqui nessa manhã. E a primeira postura que eu vejo nesse texto de Hebreus está no versículo 19, intrepidez. Deus quer intrepidez quando a gente chega à sua presença. O que é intrepidez? Intrepidez é coragem, destemor, ousadia. Tudo isso por nós mesmos? Tudo isso por causa dos nossos méritos? Por eventualmente nós sermos bonzinhos? Não. O texto diz, é pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus é a única forma de acesso à presença do Deus Todo-Poderoso.
Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Os versículos 20 e 21 dizem que foi o próprio Jesus, em sua morte e ressurreição, que nos abriu esse caminho de vida. E ele mesmo se fez o grande sacerdote, que intercede junto ao Pai pelas nossas vidas. Então, intrepidez. Tenhamos intrepidez na presença do Senhor. A segunda postura, a qual esse texto nos chama, duas posturas, aliás, é sinceridade e certeza de fé, como está no versículo 22. Aproximemo-nos com sincero coração e em plena certeza de fé. A fé que gera ousadia na presença de Deus, como acabamos de falar. A sinceridade diante de Deus, do Deus de toda graça e misericórdia, produz purificação da consciência má, como também diz o texto. Sinceridade. A sinceridade diz para nós quem nós somos. Quem nós somos? Por nós mesmos. Pecadores, dignos de condenação. Mas em Jesus, nós somos filhos de Deus. E em Jesus, com essa sinceridade, o próprio Senhor nos purifica pelo seu Espírito Santo. E nos torna de fato filhos de Deus. Então nós temos que ter essa certeza no coração e essa sinceridade diante de Deus. O coração sincero diante de Deus também, ele guarda as promessas do Senhor. Ele se firma nas promessas do Senhor, como diz o versículo 23. O coração sincero na presença do Senhor faz com que essa pessoa viva por causa da palavra de Deus, por causa do que Deus falou. É por causa dessas promessas que a gente está aqui, com o coração livre, com o coração alegre, por sabermos que Deus é fiel. Jesus disse, quem crê tem a vida eterna. Quem crê é filho de Deus. E nós vivemos nessa certeza de fé. Então, intrepidez, sinceridade, certeza de fé. A última postura que eu vejo nesse texto bíblico é o interesse pela comunhão com os irmãos. Estamos aqui também não só pelo Senhor, mas pelos irmãos. Nós queremos estar com os irmãos na presença do Senhor. E isso é só alegria. Como diz o versículo 24, consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E no 25, não deixemos de congregar-nos. Ou seja, consideremos uns aos outros. Devemos ter interesse genuíno uns pelos outros. Nós não podemos ser indiferentes a uma comunhão amorosa. Faz parte de chegar à presença de Deus você se interessar pelo seu irmão. Mas isso também é obra do Espírito Santo. Isso também é obra do Espírito Santo. Ao coração que busca, ao coração que deseja, ao coração que sabe que isso é importante. A comunhão é importante. É determinação do Senhor, porque é para o nosso próprio bem. É uma postura requerida por Deus na adoração comunitária. E o versículo 25, no final, quando ele diz, façamos as amoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Dia com D maiúsculo, o dia especial da vinda do Senhor, que é dia de salvação, mas também é dia de julgamento. O grande dia que acontecerá, porque a palavra diz assim. Esse versículo 25 diz que essa comunhão, que faz parte da postura apropriada ao chegarmos à presença de Deus, essa comunhão sincera, ela está intimamente ligada à nossa preparação para o dia do Senhor. E tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A comunhão é extremamente necessária. Tanto mais quando a gente vê que o dia do Senhor está chegando. Essa comunhão nos edifica. O Senhor, pelo Espírito que está aqui, nos liga, nos fortalece. Todos nós somos peregrinos em direção ao céu. Então, queridos, essas 4 posturas são requeridas por Deus na adoração.
Repetindo, intrepidez, sinceridade, certeza de fé, interesse na comunhão com os irmãos. Tiago diz assim: se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Se ao ouvir essas palavras, a gente percebe que está faltando algo em nós, peçamos a Deus. Tudo isso, essa intrepidez, essa sinceridade, essa certeza de fé, esse interesse na comunhão, é dom do Espírito. Nós não conseguimos produzir com a nossa vontade apenas, mas Deus requer de nós essa vontade, esse interesse na presença dEle. Senhor, eu não tenho condição, mas eu quero, porque eu sei que isso é o que Tu queres para mim, em nome do Senhor Jesus. Então, queridos, que o nosso culto ao Senhor seja um culto verdadeiro, um culto em espírito e em verdade, como Jesus disse. Amém? Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor cantando o hino 74. A Bia vai pôr o acompanhamento no YouTube. Pode. Na luz da madrugada, minha alma acorda e brada, bendito seja Deus. E quando o dia aquece, eu canto em minha prece, bendito seja Deus, bendito seja Deus. Então a teu fraqueza transforma-se em firmeza, bendito seja Deus. No meio da agonia, Deus manda-me alegria, bendito seja Deus, bendito seja Deus. Louvor em sons ardentes, bendito seja Deus, a quem nossa alma adora. Dizem nações agora, bendito seja Deus, bendito seja Deus. E seja o nosso canto sincero, puro e santo, bendito seja Deus. Cantai, ó cristandade, por toda eternidade, bendito seja Deus, bendito seja Deus. Glória ao Senhor. Senhor, mais uma vez queremos te agradecer pela tua bondade para cada um aqui presente. Ó Senhor, só teu nome é bendito, porque só tu és bom verdadeiramente, Senhor, e nos concede pelo teu Espírito Santo prova dessa bondade. Ó Senhor, louvamos a ti em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar-se, irmãos. Eu gostaria de chamar aqui o pessoal de Jardim São Marcos, especialmente do louvor, já para tomarem seus lugares, né? Os irmãos que não conhecem, esses queridos são da igreja do Jardim São Marcos, que sempre nos ajudam quando o pastor não está aqui. E sempre são uma bênção nas nossas vidas, como os irmãos têm testemunhado. Nós ficamos felizes e pedimos ao Senhor que Ele retribua com a grande graça que Ele tem a vida de vocês, pela disponibilidade que tiveram
de estar aqui. Que o Senhor seja com a vida de vocês, com as suas famílias, ajudando nas lutas do dia a dia e sempre dando a vitória em nome do Senhor Jesus. Vamos novamente ficar de pé para termos nosso momento de ofertas, né? E eu vou orar por isso e já passo para o pastor Wallace e o seu grupo. Senhor, abençoa o teu povo neste momento de oferta, Senhor, concedendo especialmente a graça da generosidade, da disponibilidade do coração, da fé que faz com que o teu povo oferte com alegria, da fé que faz com que o teu povo, Senhor, se disponibilize nas tuas santas mãos, nesse momento, através da cessão de parte dos recursos, ó Deus, com os quais eles têm sido grandemente abençoados pela tua santa pessoa. Ó Deus, abençoa o teu povo, seja com todos nós, na continuidade desse culto, Senhor, derramando teu poderoso Espírito no nosso meio, em nome de Jesus, amém. Aleluias. Pelo Senhor marchamos sim, seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o hino da vitória, glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nos resistirá. Aleluia. Essa manhã eu convido você a fechar seus olhos. Levante o clamor, Senhor. Pai, te convidamos, ó Deus, continua conosco, Senhor. Pai, que a tua presença, Deus, teu poder, ó Deus, possa ser, ó Deus, continuar conosco, Senhor. Deus maravilhoso, Deus, que esse culto, Senhor, Deus, possa, Pai, em nome de Jesus, Senhor, Deus, Pai, esse culto, Deus, possa, Pai, ser, Deus, somente a Ti, Senhor, que nós possamos estar, Deus, cada vez mais focados, Senhor, em Ti, Deus, que a Tua presença, Pai, Deus, possa, Pai, Deus, transbordar, ó Deus, Pai, através de nós, Senhor, para o irmão do lado, Senhor, para o irmão da frente, Senhor, Deus maravilhoso, Deus, que o Senhor, Deus, não deixa, Pai, que nós possamos sair da forma que entramos, Senhor. Se entramos cheios, Senhor, possamos sair mais cheios, Senhor. Se entramos, ó Deus, Pai, querendo mais de Ti, Deus, que nós possamos, ó Deus, Te encontrar, Pai, nessa manhã, Senhor. É isso que eu te peço, Deus.
passar, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso, meu lugar. Em teus braços é o meu Recaio em tua graça, eu me apoio em ti, Deus. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Eu me apoio em ti, meu Deus. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu passar pelo vale, acharei conforto
sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Levanta sua voz nessa manhã. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, és minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és, declare, meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, és minha canção e o meu louvor. Declara essa manhã. Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas descansarei, sobre o trovão e o ar seguindo sobre a tempestade eu Uma salva de palmas para Jesus Cristo essa manhã. Aleluia.
agita as águas paradas da minha alma. Façamos uma oração nessa manhã. O Senhor te convida nessa manhã, aleluias. Me leva com o teu rio que traz vida, que traz vida. Não tenho as palavras certas a dizer para provocar-te a querer-me mais do que já me queres. E então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. E então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Declare. E então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Invade minha escuridão, aonde me escondo. Me abraça com os teus braços, com tua paz, Senhor. Ele nos alcança nessa manhã. Me alcança quando escondo. Se me alcança, Jesus. E se me alcança quando fujo. E Senhor, vem nos encher, Deus. Vem encher minha alma de amor. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem como prometeste, derrama
podem sentar-se. Eu chamo a nossa profa de hoje, a Marilene, e as crianças para estarem aqui à frente para a gente orar. Vamos orar, queridos. Deus, graças te damos, porque a vida é dom do céu. Ó Deus, olha para essas crianças, olha para a Mari, meu Deus, nessa manhã. Ó Deus, estão todos aqui para render de glória e para buscar a tua presença. Ó Deus, mais do que já buscamos, mas estamos em comunhão uns com os outros, na tua casa, um santo dia preparado, Senhor, separado para te louvar. Abençoa então a Marilene com a inspiração do teu Espírito Santo, com o som do céu. Ó Deus, que as mãos dela, o seu olhar, as suas palavras sejam ungidas com o teu Santo Espírito. Que ela toque os corações dessas criancinhas. Meu Deus, desde já, Senhor, faz obra maravilhosa, Senhor, na vida dessas crianças, na vida dos seus pais, cuida delas, das suas famílias, suprindo todas as necessidades, ó Deus. Abençoa, Senhor, a sua classe nessa manhã. No santo nome de Jesus nós oramos. Amém. Sou o pastor Wallace. Vamos orar pelo pastor Wallace. Deus, nós agradecemos pela vida do teu servo. Agradecemos porque um dia ele foi chamado por ti, Senhor, para a tua obra. Ó Deus, e rogamos que nesta manhã o teu Espírito unja de uma forma especial. Cada dia é um dia de milagre. Cada dia é um dia de bênção. Cada dia é dia de visitação do teu Espírito Santo. Então, Senhor, unja essa vida, Senhor, para que ela cumpra exatamente a tua vontade para esta manhã. Nós rogamos no santo nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. A paz do Senhor, tudo bem? Vocês estão felizes? Vira para o seu irmão e fala: ó, Jesus vai te pegar hoje aqui, hein? Aleluia. Nós temos que estarmos felizes, porque nós estamos no melhor lugar, nós estamos na casa do Senhor, na presença dEle. Então eu queria que você estivesse animado, que você está aqui, então você não vai ficar de fora daquilo que o Senhor tem para fazer hoje aqui nessa manhã. Amém? Glória a Jesus pela sua vida, glória a Deus por essa casa, glória a Deus por essa igreja. Deixa eu tentar arrumar. Mas é um privilégio estar aqui mais uma vez. Já me sinto já de casa. Acredito que alguns aqui já me conhecem, mas eu estou encarregado de trazer uma palavra, não aquilo que eu estudei, não somente aquilo que eu quero transmitir, mas aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Para quem não me conhece, meu nome é o Wallace, sou casado com a Tamires, pastorei a igreja metodista no Jardim São Marcos e tenho o privilégio de caminhar e de conhecer o pastor de vocês já uns 2, 3 anos aí, uns 3 anos, 4, acho que mais. Já tem mais, hein? Meu Deus, o tempo voa. Mas eu tenho o privilégio de conhecer ele, a Amanda, e que bênção é estar aqui servindo a casa, servindo a mesa do Senhor. Então, para mim é um privilégio estar aqui com vocês. Amém? Quero apresentar também o pessoal que está comigo aí na caminhada. Esse é o meu Timóteo, o Johnny, meu filho, o rapaz que não é filho de sangue não, viu? É de adoção mesmo. Mas ele é uma bênção, está sempre comigo para onde eu vou. A esposa dele está ali, a Marcilane, o Lucas Benjamin, cabelinho lá enrolado, que saiu, foi lá para a salinha das crianças. Está aqui meu discípulo João, que está sempre me acompanhando aí também. Caio, nosso baterista, líder de jovens, Mateus,
nosso guitarrista, líder de louvor lá da nossa igreja. E para nós é sempre um privilégio servir a mesa do Senhor. Amém? Então, vamos... Deixa eu ver como é que eu estou de hora aqui. Vocês me aguentam aí uns 40 minutinhos, não? Tá tranquilo? Amém? Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Nós vamos caminhar um pouquinho em alguns textos, mas esse é o nosso texto aí para a gente ter como base, para a gente conversar acerca que é algo muito importante. O irmão foi muito feliz aqui quando ele trouxe a palavra de abertura desse culto, que nada... Nós até podemos fazer muitas coisas, mas nós só vamos conseguir ser eficazes se nós tivermos a direção do Espírito. Então o Espírito Santo é algo que nós precisamos ansiar, é algo que nós precisamos buscar, é algo que nós precisamos ter fome e ter sede. Amém? Porque nós só vamos conseguir ser eficazes naquilo que Deus nos chamou se nós tivermos a capacidade e se nós carregarmos o Espírito Santo de Deus. Então é sobre isso que eu quero conversar com vocês, e o tema dessa mensagem é revestido de poder do alto. Amém? Eu queria, se não for abusar muito, mas eu queria que você se colocasse de pé para a gente fazer a leitura. A palavra de Deus fala assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei pois na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Vamos ler junto? E eis que... Vamos melhorar. Vamos todo mundo junto? Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Dá uma salva de Jesus por essa palavra. Aleluias. Tome o seu assento, por favor. Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos esse tempo que vamos ter a Ti. Oh, Espírito Santo, não permita que nós venhamos, ou que nós presenciamos mais um culto, mas nos permita participarmos dele com uma verdadeira adoração, Senhor. Nós ansiamos pelo Teu toque, e Tu és o motivo pela qual nós estamos aqui. Por isso eu te peço que desde agora Tu tens liberdade sobre esse lugar, e o Seu toque quem o Senhor quiser tocar, e que o Teu Espírito, aonde houver um coração endurecido, Senhor, por favor, comece a tocar, comece a remover toda distração, toda tristeza, e o Teu Espírito e a Tua palavra seja estabelecida sobre as nossas vidas, sobre esse lugar, Senhor. Sim, Jesus, nada somos, Senhor. Sim, Jesus. Aleluia. Perdido estou sem Ti. Tu és, Senhor. Tu és o dono da nossa vida. Por favor, Espírito, toque-nos. Toque-nos, ó Pai, nessa manhã, Senhor. Nós queremos ser impactados pelo peso da Tua glória, Senhor. Tu és meu respirar. Por isso, se há alguém que entrou aqui nessa manhã
desesperançado, sem força, sem ânimo, nós profetizamos na autoridade que há no teu nome vida, a vida do Senhor. Por isso seja em nós e através de nós. Aleluias. Como é bom quando Ele vem. Como é bom quando Ele toca as nossas vidas. E eu quero conversar com vocês acerca dessa mensagem, do texto que nós lemos. E este versículo, ele me deu um tema de uma conferência que a gente vai fazer em novembro. Conferência do Espírito Santo. Algo de busca, algo de intimidade. Mas eu ministrei essa palavra em 2023, em uma vigília na nossa igreja, e daí então eu nunca tinha parado para meditar mais sobre essa mensagem. Mas nós vemos que o contexto desse texto que nós lemos, ou desse versículo, ou dessa narrativa que nós acabamos de ler, do Evangelho de Lucas, é logo após a ressurreição de Jesus. E ali, nessa conversa, nessa promessa que ele faz, conversando com os seus discípulos, ele estava se despedindo. Mas só que ele deixa os discípulos preparados para aquilo que viria, que seria o Espírito Santo. No texto que nós lemos, quando ele fala acerca dessa promessa, ele está se referindo ao Espírito Santo. Mas se nós lemos do capítulo 24 de Lucas, nós vamos ver que Jesus ele é morto, nós vamos ver que Jesus ele ressuscita, e quando ele ressuscita, ele caminha com os dois discípulos. Os discípulos eles estavam reclamando, porque o seu mestre tinha morrido, mas Jesus já tinha avisado eles: eu vou morrer, é necessário que eu vá, é necessário que eu morra, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. E quando eu olho para a história desses dois discípulos, ou para essa conversa que eles estavam tendo, eu consigo perceber que eles se esquecem daquilo que Jesus tinha falado para eles. Ao terceiro dia eu ressuscitarei. E quando Jesus ele ressuscita, os discípulos estão caminhando em direção a Emaús, reclamando porque Jesus tinha morrido e tal. E Jesus estava caminhando, conversando com eles, mas eles foram impedidos de ver o Senhor. Só que a Bíblia fala que quando Jesus partiu o pão, sentou à mesa, eles tiveram entendimento de quem Jesus era. E no texto que nós lemos, Jesus ele está dando uma instrução. Depois do Jesus sido ressuscitado, antes dele subir ao céu, ele deixa uma instrução muito clara. E qual que era essa instrução? Espera a promessa do Pai. O que quer dizer? Espera o Espírito que virá sobre vós. É claro que o Espírito acontece alguns dias depois, que é o Pentecoste, lá de Atos capítulo 2. Mas nós temos essa declaração, ou essa instrução do próprio Jesus: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Então permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Até que do alto sejais revestido de poder. O que quer dizer? Deus dá uma instrução, Deus dá a cidade, Deus dá o lugar. Só que Deus não fala quando. E talvez aqui está o maior problema de muitos de nós. Porque nós cremos nas promessas de Deus. Nós cremos naquilo que está escrito. Mas talvez, como alguns, até mesmo dos discípulos, ou da multidão que estava esperando por aquele derramado Espírito, e muitos desistiram. Porque Jesus não falou quando que seria. Jesus falou: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E sabe o que é que me chama mais atenção, irmão? É que enquanto os discípulos caminhavam com Jesus, eles não fazem nenhum milagre. Por quê? Porque eles não tinham o Espírito Santo. Quando
Quando os discípulos caminhavam com Jesus, só Jesus era perseguido, porque os discípulos não tinham o Espírito Santo. Quem que operava os milagres? Jesus. Quem que ensinava com tanta sabedoria? Jesus. Por quê? Porque ele tinha o Espírito Santo. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Só que o Espírito Santo não é algo só da nova aliança. A promessa do Espírito Santo não foi algo que aconteceu depois de Jesus. Joel já havia falado sobre isso, que haveria o dia que o Espírito desceria sobre toda a carne. Joel tinha falado acerca disso. E nós só vamos ver o sucesso da igreja após o Pentecoste. Ou quer dizer, o Espírito Santo de Deus é um preparo para a missão daquilo que Deus deseja fazer. Então nós precisamos fazer o quê? Esperar e permanecer. Não foi essa a ordem de Jesus? Espere em Jerusalém. Permanecei em Jerusalém, até que do alto vocês serão revestidos de poder. Só que João 16, versículo 7, o próprio Jesus ele falou: é necessário que eu vá, ou que eu vá, que eu morra, que eu ressuscite, que eu suba ao céu, para que o Consolador venha. Quem que era esse Consolador? O Espírito Santo de Deus. Então é importante, porque até na vida de Jesus foi importante, porque antes de Jesus, é claro, Jesus ensina, Jesus ele era sábio, mas só que você não vê nenhum milagre de Jesus, pelo menos eu desconheço na Bíblia. Jesus ele não faz nenhum milagre sem antes ele chegar no Jordão, ser batizado por João Batista, uma pomba, o Espírito Santo descer, repousar sobre ele. Antes desse acontecimento, Jesus não faz nenhum milagre. Agora imagina para nós, se para Jesus cumprir a sua missão, que era o Filho de Deus, ele precisou que o Espírito Santo descesse sobre ele. Imagine eu e você. Então nós não vamos ter uma missão eficaz, ou uma vida com os princípios estabelecidos, se não for por intermédio do Espírito Santo de Deus. Então ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, até que do alto sejais revestido de autoridade, até que do alto sejais revestido de temor. Permanecei. Agora pensa comigo, irmão, vamos ser sinceros. É muito difícil esperar o tempo de Deus. Pensa comigo, quantas palavras, quantas promessas. Eu particularmente carrego palavra desde criança, que muitas delas ainda não se cumpriram. Mas eu creio que da mesma forma que Jesus prometeu que viria e veio, eu creio que nenhuma das palavras de Deus liberadas sobre a minha vida e sobre a sua vida vão cair por terra, elas vão se cumprir. Qual que é o nosso papel? Permanecer. Qual que é o seu papel enquanto algo que você tem pedido a Deus ainda não aconteceu? Permaneceis firme, até que do alto sejais revestido de poder. Aguarde, espere. É difícil esperar, não é? E principalmente no tempo que nós estamos vivendo. Nós queremos tudo para ontem. Nós queremos que Deus ele resolve as coisas tudo para ontem. É difícil esperar. Mas é necessário, é preciso. Quantas vezes nós queremos correr antes de sermos preparados, ou antes da ordem de Jesus? Quantas vezes nós queremos, quantas vezes nós não queremos esperar o tempo de Deus? Quantas vezes nós não permanecemos naquilo que Deus falou? Porque nós desistimos muito fácil.
Nós retrocedemos muito fácil. Mas a palavra de Jesus para nós nessa manhã é: permaneceis. Permaneceis na posição, porque, irmão, Jesus ele tinha dado um lugar na geografia, o lugar certo. Qual que era a cidade? Jerusalém. Qual que era a ordem de Jesus? Fique lá até que isso aconteça. Mas muitos não permaneceram, porque se nós pegarmos do Pentecoste, segundo estudos, eram mais ou menos 500 pessoas que acreditaram e que até esperaram por um tempo, mas que só 120 permaneceram até que o grande dia chegou, até que a promessa se cumpriu. E esperar esse poder que vem do alto, irmão, esse poder ele não vem de nós, mas sim de Deus. Esse revestimento não fala simplesmente de uma agenda ou de algo que eu possa fazer, mas esse revestimento fala de uma capacitação e das armaduras do próprio Deus. Eu gosto muito do texto de Efésios 6, capítulo 13. Tomai sobre vós toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. E havendo feito isso, permaneceis firmes. Então esse revestimento tem a ver, irmão, com a espera em Deus, com a capacitação de Deus, com as armaduras, com a capa, com a autoridade e até mesmo com o envio. E nós precisamos estar revestidos. Mas revestido de quê? De poder. Poder de Deus. Força espiritual. Capacitação sobrenatural para testemunhar e viver em santidade e cumprir a missão que é de Deus, mas que foi dada a nós. Nós só vamos conseguir sermos bem-sucedidos no chamado, no ministério, na vocação que Deus nos chamou, se nós formos revestidos de poder. E para isso é necessário espera, e para isso é necessário posicionamento. Amém? Vocês estão me entendendo? E qual que é a importância de esperar em Deus? Já pararam para pensar por que você deve esperar em Deus? Porque quando nós esperamos em Deus, nós temos a direção certa. Quando nós esperamos na voz ou no Espírito nos conduzindo, irmão, nós temos a direção certa. Nós temos o preparo certo, nós temos a armadura certa. Por isso que é importante nós esperarmos em Deus. Se nós vivemos uma vida cristã sem o poder de Deus, irmão, ela é apenas uma religião que nós servimos. Eu vou repetir de novo, se a nossa vida cristã não está balizada no Espírito Santo de Deus, nós corre o risco de nós estarmos vivendo uma religiosidade. Precisamos do Espírito Santo para resistir ao pecado, para amar o próximo, para pregar o Evangelho e suportar as provações. Nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo não é mais promessa. O Espírito Santo de Deus, ele é realidade. O Espírito Santo de Deus não é uma opção, é a parte fundamental, não só da nova aliança, mas das nossas vidas em Cristo Jesus. E sabe o que é mais interessante? É que esse Espírito Santo de Deus, ele está disponível para todos aqueles que crêem em Cristo Jesus. E vocês já pararam para pensar sobre esse privilégio que nós temos? Como que era feito na antiga aliança?
Se eu precisasse ter acesso a esse Espírito de Deus, ou até mesmo a direção de Deus, o que eu tinha que fazer? Eu ia até o sacerdote. Eu não tinha acesso. Mas hoje, esse Espírito Santo de Deus, ele é acessível a todos aqueles que crê em Cristo Jesus. Jesus, ele não deixou os seus discípulos sozinhos. Ele prometeu o Espírito Santo e ele cumpriu. Mas a grande verdade que nós precisamos entender é que esse Espírito continua sendo válido até o dia de hoje e até a eternidade. Porque nós precisamos viver com propósito e poder. Nós precisamos viver com propósito e poder. Como que nós vamos viver isso? Sendo revestido do Espírito Santo de Deus. E quando Jesus falou isso, levou dias para acontecer. Porque depois de Jesus ter ressuscitado, ele fica 40 dias ali pós-Páscoa, até ele subir aos céus. Em Atos capítulo 1, versículo 11, quando você vê a ascensão, Jesus subindo aos céus, e aqueles dois varões de branco aparecem, varões galileus, o que vocês estão vendo? Esse mesmo Jesus que vocês vê, ele subindo, é o mesmo Jesus que vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. Então depois de 40 dias, Jesus ele sobe aos céus, mas a promessa continuaria. 10 dias depois, a promessa se cumpre em Pentecoste. Não ficou só na promessa. E vamos ver o que isso aconteceu. Depois desse relato que nós lemos, na ordem aqui da nossa Bíblia, até o Espírito Santo descer. Irmão, eu sinto muito constrangido às vezes de falar algumas coisas, mas nós precisamos buscar o Espírito Santo de Deus. Eu conheço pessoas que têm medo do Espírito Santo de Deus. Eu estive conversando com uma pessoa essa semana e ele falou: cara, eu queria muito, mas eu tenho medo de como seria isso. Se eu ia falar em língua, se eu ia rodar, se eu ia cair. Eu tenho medo disso. Eu falei: meu irmão, você não precisa ter medo, porque tudo que Deus vai fazer em sua vida e através da sua vida será pelo Espírito Santo dele. Se você não buscar, nada disso vai acontecer. Então o Espírito Santo de Deus não tem que ser uma opção para nós que cremos em Cristo Jesus. O Espírito Santo de Deus precisa ser prioridade. Precisa ser algo que nós buscamos todos os dias. Porque Davi, ele era um homem que valorizava muito a presença de Deus, ou a presença do Espírito de Deus. É tanto que ele quis abrir mão do seu reino, do seu reconhecimento, mas ele não queria abrir mão da presença de Jesus, da presença do Espírito Santo de Jesus. A presença do Espírito Santo de Jesus em nossas vidas tem que ser algo mais valorizado. Tudo que você vai fazer, você vai precisar do Espírito Santo. Quer ser bem sucedido nos negócios, no ministério, busque o Espírito Santo de Deus. Quer ser usado por Deus não somente por estudos, mas quer ser usado com poder, com graça, com autoridade, busque o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele está disponível para mim e para você. Só existe uma exigência: crermos. E que bom que não ficou só na promessa. Aquilo que Jesus falou, ele cumpriu. Amém?
caminhar aqui para me concluir, mas eu queria ter um tempinho aqui depois de uns 5, 10 minutinhos. Eu creio que o Espírito de Deus que nós estamos falando aqui, Ele vai manifestar a nós. Eu creio que Ele pode tocar a sua vida. Mas ainda bem que a história não acaba ou não para aqui em Lucas capítulo 24. Ela continua. E no Evangelho de João, no capítulo 1, Jesus Cristo, Ele é o Verbo encarnado. No capítulo 2, é o Senhor da criação e o Senhor do tempo. No capítulo 3, o Salvador que dá a vida eterna. No capítulo 4, o Messias que sacia a sede espiritual. No capítulo 5, o Filho que tem autoridade sobre a vida e o juízo. No capítulo 6, o pão da vida. No capítulo 7, a fonte de água viva. No capítulo 8, a luz do mundo. No capítulo 9, aquele que abre os olhos espirituais. No capítulo 10, ele é o bom pastor. No capítulo 11, a ressurreição e a vida. No capítulo 12, o rei humilde e glorificado. No capítulo 13, o servo que ama até o fim, ou que permanece até o fim. No capítulo 14, o caminho, a verdade e a vida. No capítulo 15, a videira verdadeira. No capítulo 16, o que envia o Consolador, o Espírito Santo. No capítulo 17, o sumo sacerdote e intercessor. No capítulo 18, o rei rejeitado. No capítulo 19, o cordeiro crucificado. No capítulo 20, o ressuscitado. No capítulo 21, o restaurador, o Senhor dos seus discípulos. Atos capítulo 1, o Cristo exaltado e quem envia. E Atos capítulo 2, o Cristo que batiza com o Espírito Santo. E cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre línguas como que de fogo, e passou uma sobre cada um deles, e todas ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Você já recebeu esse Espírito? Você já recebeu isso na sua vida, meu irmão? Ou está tentando viver pela força dos braços? Ou você tem vivido pela força do Espírito Santo de Deus? O que você tem buscado? O que você tem feito para permanecer no lugar que o Senhor te chamou para estar? Eu te faço essa pergunta. E eu sei que vocês vão ter batismo, né? Final de semana que vem. É isso? Dia 20, né? Tô sabendo, tô informado. Eu sei que vocês vão ter batismo semana que vem. E é um batismo nas águas, para o arrependimento dos nossos pecados, sermos uma nova criatura. Mas o próprio João Batista, que foi aquele precursor, que foi encarregado de batizar Jesus como tantas outras pessoas, ele mesmo deixou isso bem claro, ó, o meu batismo é com água, para o arrependimento, mas após mim vem aquele que batiza com Espírito e com fogo. Esse é Jesus. Eu queria fazer uma pergunta, não se sinta constrangido. Eu quero fluir um pouquinho nisso. A palavra ela foi ministrada. Eu vou deixar essa outra parte aqui para depois. Mas eu queria ter esse tempo. Se Jesus ele nos deu autoridade, nós precisamos crer.
E eu queria fazer uma pergunta para você aqui, nessa manhã. Você tem certeza que você já foi batizado com o Espírito de Deus? Ou você está naquele grupo que tem medo de como seria isso? Ou você é daquele que tem medo de ser batizado e você receber algumas orientações de Deus e você não responder ou corresponder a esse chamamento? Sabe quando que nós vamos ser fortes, eficazes, o suficiente? Quando nós formos cheios do Espírito Santo de Deus. Mas a grande verdade é que o nosso coração está tão cheio de tantas outras coisas que parece que nós não temos mais espaço para ir. E eu queria nessa manhã gastar esses alguns minutos que eu tenho aqui. Acaba às 11, né? Eu queria gastar esses minutos, quero respeitar o tempo, mas eu queria gastar esses minutos. Eu queria orar, mas eu queria que você fosse verdadeiro. E creio que o Espírito Santo de Deus pode tocar você, pode batizar você. Amém? Mas eu queria que você fosse verdadeiro. Eu queria que você fechasse os seus olhos comigo. Ou se você entendeu essa palavra, que Deus tem te pedido algumas coisas, ou para você permanecer em alguns lugares, ou para você se mover de alguns lugares e você não tem feito, e tem impedido o agir de Deus na sua vida, eu queria orar com você. Eu queria orar com você que anseia pelo Espírito Santo de Deus, que busca e que queira isso. Eu quero orar com você. Se você é essa pessoa que tem essa sede, que tem essa fome pelo Espírito Santo de Deus, eu queria convidar você a vir aqui. Eu quero orar com você. Eu queria ministrar isso sobre a sua vida. Sim, Espírito. Sim, Espírito Santo. Seja verdade. Seja verdadeiro com o Espírito Santo agora nesse momento. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti. Seja sincero com Ele agora. Mas meu coração é Deixa eu te falar algo. demais. Eu não posso mudar a sua vida. Eu não posso mudar a sua realidade. Mas se você permanecer nesse lugar de obediência, há um Espírito que vai revestir de toda a armadura espiritual para que você resista essa fase ou esse dia mal. Mas eu queria que você abrisse o seu coração e deixasse o Espírito Santo de Deus tocar você. Deixa o Espírito Santo de Deus tocar a sua vida. Seja sincero, seja verdadeiro. A oração mais bonita não é aquelas de palavras de um vocabulário rebuscado, mas a oração mais bonita é aquilo que é a sinceridade, uma verdade do seu coração. Então pode orar, fala com Ele um minutinho aí, eu vou orar por você depois. Mas expressa, abre o seu coração e deixa o Espírito Santo tocar você. O Espírito Santo de Deus pode curar. Eu declaro cura sobre a sua vida. Eu declaro no nome de Jesus toda cegueira espiritual caindo por terra no nome de Jesus. Eu declaro dons, ministérios, vocação sendo devolvida, sendo despertada agora no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, tu tem liberdade sobre esse lugar, Senhor. Os seus filhos e filhas estão aqui dispostos a ser tocados pelo teu Espírito, Senhor. E nós cremos na tua palavra que se nós permanecermos, o Senhor enviaria o teu Espírito e nós carregamos o teu Espírito. Então, na autoridade que é no teu nome, comece a renovar alguns aqui, Senhor. Comece a aumentar a fé de alguns aqui, a visão, a perseverança, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Fale com Ele, irmão, fale com Ele. É o seu momento com Ele. Mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra te mentir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. E vai ser difícil, eu sei, larga tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, larga tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você, Senhor, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E aquieta minha alma, tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Mesmo sem entender, você está no controle, então me esconda no seu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Quero mais fugir da tua vontade, pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Vai ser difícil, eu sei, larga tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil e vai ser difícil, eu sei, larga tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, segurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E pra onde iremos nós?
céu, o Deus de Emanuel, enche-me, enche-me. Tu és o pão do céu, o Deus de Emanuel, enche-me até transbordar. Tu és Senhor, tu és o pão do céu, o Deus de Emanuel, enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus de Emanuel, enche-me. Pra onde iremos nós? Só tu tem as palavras eternas. Pra quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. E quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória
mais santos, Ser
humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha de graça ou recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia.
Queremos mais, Senhor, de Ti. Mais de Ti, Senhor. Abre sua boca nessa manhã. Mais de Ti e menos de mim. E menos de mim. Menos de mim, menos de mim. Queremos mais, mais de Ti. Queremos mais de Ti, Senhor. Mais de Ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, que Ele cresça, Que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Sua glória e todo Teu amor, infinita humildade, o servo de que Ele diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Sua glória. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Amém? Passei um pouquinho do tempo. Mas que bom que o Senhor ele ainda continua falando aos nossos corações. Que bom que
toque do Espírito, nada disso que acontece vai ser mais uma oração ou mais uma reunião. Mas quando o Espírito de Deus está sobre nós, está sobre as nossas vidas e sobre o ambiente que nós estamos, nós testemunharemos os grandes feitos que o Senhor tem feito. E cada oração que eu liberei aqui, eu profetizo que na próxima vez que eu vim aqui, eu vou ouvir testemunho para a glória de Deus. Amém? Que Deus continue abençoando sua vida, sua casa, sua família, para a glória de Deus. Cadê o irmão que vai acabar aqui? Louvado seja Deus por essa reunião. Vamos só aguardar as crianças chegarem. O pastor já está fugindo. Depois volte aqui para orar, dar bênção para nós, pastor. Tá? Então, queridos, a gente é feliz por esse momento precioso. E não fica só aqui. Muitas vezes a gente acha que nós precisamos viver uma experiência especial naquele momento. É o desejo de todos nós e é assim que a gente gostaria que o Espírito Santo fizesse sempre. Mas às vezes o fruto dessa palavra de hoje vai se manifestar na sua vida. Durante essa semana, o Espírito Santo vai fazer coisas maravilhosas em nossas vidas. A Lucila disse, você está arrumado, está elegante hoje. Eu quero dizer o seguinte, hoje eu vou minha roupa normal. Não que os outros cultos não sejam uma bênção. A gente sempre vem aqui ao encontro do Senhor. E o Senhor está presente. Mas quando eu ia pegar a minha roupa normal, eu pensei, não. Veio na mente, não, se vista melhor. Hoje você vai lá na frente, nós teremos visita. E hoje é um dia especial. E eu creio que Deus tocou a vida de cada um nessa manhã. Deus é maravilhoso, né? As nossas crianças estão chegando. E agora eu pediria que o pastor entrasse a bênção sobre nós, para que o Espírito Santo, durante a semana, manifeste o resultado dessa reunião em nome de Jesus. Aí depois disso nós já estamos encerrados. Amém, irmãos? Palavras sábias do nosso irmão. Que o Espírito Santo de Deus te conduza aí nessa semana e que ele gere fruto na sua vida para a glória de Deus. Amém? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse tempo. Obrigado pela vida dos meus irmãos, por cada família. Obrigado, Senhor, porque se não fosse pelo Senhor, certamente muitos de nós não estaríamos aqui. E nós te agradecemos porque a tua graça nos alcançou um dia, nos libertou, nos salvou e tem uma eternidade preparada para nós. E isso é motivo, Pai, de nós glorificarmos o teu nome, porque não existe lugar melhor para estar a não ser na tua casa, na tua presença, reunido com os nossos irmãos, te adorando em uma só voz, para uma só pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Eu te peço que o Senhor nos leve para as nossas casas em segurança, que o Senhor nos dê, Pai, uma semana abençoada, Pai, debaixo da tua graça, que o teu favor, que a tua graça e que o teu Espírito, que a consolação do teu Espírito, como foi ministrada aqui sobre nossas vidas, que a paz que excede todo entendimento humano esteja, Pai, sobre nossas vidas e em todos os lugares que nós formos, nós possamos refletir essa graça, nós possamos refletir essa paz, nós possamos refletir o teu Espírito. Nos leve em paz, em segurança e nos dê uma semana abençoada no nome de Jesus. Que a graça de Jesus esteja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Amém, amém e amém. Dá uma salva de palmas para Jesus aí.